Nós vamos ver juntos o ensinamento de Jesus sobre nossas relações interpessoais como cidadãos do céu vivendo na terra. Somos cidadãos do céu, mas estamos vivendo aqui na terra. Jesus aqui, irmãos, começa a nortear a mente dos discípulos para uma confiança firme no Pai Celestial. Ele está preparando os discípulos para confiar em Deus e não viver a vida aqui ansiosos. Ele vai falar isso no versículo 25. Mas agora ele está preparando o terreno, está colocando os fundamentos para vivermos sem ansiedade. E para isso o Senhor Jesus também nos ensinou que devemos orar chamando Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. E nesta oração ele colocou os fundamentos da oração. Ele colocou, irmãos, os critérios primários que devemos orar. Primeiro, a glória de Deus. Primeiro, a santidade de Deus, inclusive na nossa vida. Ele nos ensinou a orar também pedindo ao nosso Pai Celestial as suas graças. Senhor, perdoa as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado. E nós vimos nos sermões passados que o regenerado, aquele que foi regenerado pelo Espírito de Deus, ele não tem dificuldade para perdoar aqueles que nos ofendem. Então nós vamos ver isso hoje, mas eu quero preparar a mente de vocês para aquilo que o Senhor Jesus vai tratar aqui nesses versículos 19, 20 e 21. E nós temos que ver aqui, irmãos, que Jesus delineia 4 contrastes aqui do cidadão do céu vivendo aqui na terra. O primeiro contraste é o contraste dos tesouros. Tesouros terrenos e tesouros celestiais. Como, irmãos, em qualquer situação, devemos ponderar sobre qual tesouro é melhor. E é contraproducente e não é razoável nós dispormos de energia, de trabalho, de investimento em coisas que não vão durar muito tempo. Isso é contraproducente, isso não é sensato, não é razoável nós fazermos isso. Por isso que o Senhor Jesus mostra aqui para nós o contraste dos tesouros. E na parábola do tesouro escondido, o Senhor Jesus Cristo diz que um homem saiu, ele cavou um terreno, e de repente a ferramenta dele bate lá em alguma coisa, talvez um baú que nós conhecemos, e ele diz: gente, achei um tesouro. E ele diz: eu não posso pegar esse tesouro porque o terreno não é meu, porque isso seria roubo. O que eu vou fazer? Vou vender tudo que eu tenho. Nós já falamos sobre essa parábola aqui. Imagina ele chegando perto da esposa dele, dizendo: minha esposa, eu vou vender essa casa, vou vender o meu sítio, vou vender isso, e vou comprar. Não, você não pode fazer isso. Para onde nós vamos? O ponto de Jesus, irmãos, é que para termos o tesouro do céu, precisamos abrir mão dos tesouros da terra. Você não tem os dois. Você tem um ou você tem o outro. O ponto de Jesus é que nós, para servirmos a Ele, precisamos abrir mão de muita coisa, irmãos. Muita coisa. Esse é o primeiro contraste. O segundo contraste, Jesus mostra o contraste do perecível com o imperecível. E é exatamente isso que eu acabei de falar nos negócios que as pessoas fazem. E eu vou investir força, eu vou investir energia para... O que eu vou deixar para os meus filhos? Eu tenho que deixar algo substancial para os meus filhos. E escrevendo, irmãos, para uma igreja sofredora, uma igreja que inclusive estava perdendo seus bens para o Império Romano, na época de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, ele diz que ele acalmou o coração daqueles crentes, dizendo: vocês têm um tesouro, que vocês têm uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível,
reservada nos céus para vós outros. Vocês estão perdendo isso aqui. Mas vocês têm um tesouro no céu, uma herança inacessível, que do grego significa que não murcha como uma flor. Não se perde o brilho, não se perde a beleza. Vocês têm isso lá. Eu imagino, quando o presbítero, o pastor, leu isso para os irmãos lá daquela igreja, como isso alegrou o coração deles em saber que eles tinham também um tesouro no céu. E o terceiro contraste, irmãos, é o contraste da terra, que é temporal, com o céu, que é eterno. O céu aqui não é esta parte física que nossos olhos conseguem ver, onde se encontram os pássaros, as estrelas, o sol, a lua. Não é este céu que nós conseguimos ver. O céu que Jesus está falando aqui é o céu da vida eterna com Deus, que nunca acabará. Direcionar nossa energia, nossa força, nosso trabalho, empenhar muito com as coisas daqui, ficar cansado, exausto, ao ponto de não angariarmos tesouros do céu, não é razoável, não é cristão, não é prudente, e também não é contraproducente. Queridos irmãos, nós precisamos pensar nisso. Jesus está colocando aqui os fundamentos para nós que estamos ouvindo também essas santas palavras do Senhor Jesus. E o último contraste que Jesus coloca aqui é o contraste dos dois corações. Coração no tesouro da terra, coração posto no céu. Nossas decisões, irmãos, são conforme o que está em nosso coração. Nós casamos conforme o nosso coração. Nós escolhemos a esposa conforme o nosso coração. Eu gostei dela. Nós reformamos a nossa casa conforme o nosso coração. E Jesus toca num ponto singular aqui, queridos irmãos. Se alguém empenha força, energia, trabalho para angariar recursos na horizontalidade e esquece da verticalidade, ele não é prudente. Ele não está sendo prudente, ele não está sendo sábio. E os filhos de Deus, irmãos, são sábios. Os filhos de Deus têm a sabedoria do alto. Os filhos de Deus, irmãos, não se investe para o tesouro da terra. Por isso, irmãos, que nós queremos falar hoje, nessa noite, como cidadãos do céu exerce sua cidadania na terra. Eu quero que você acompanhe comigo aí, priorizando as coisas celestiais e eternas, versículo 19 até o 21. Acompanhe comigo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Tesouro, irmãos, é qualquer coisa de valor que você tenha. Atualmente existem carros que são feitos por encomendas. Eles são muito valiosos. Eles valem muito dinheiro. Mas pode ser sua casa, pode ser sua conta bancária e muitas outras coisas. Pode até ser animais de estimação. Como isso tem mexido com as pessoas, não é? Vi um vídeo recentemente de uma reportagem sobre a pecuária. Essa semana eu vi esse vídeo, onde um boi lá no Triângulo Mineiro custa 20 milhões de reais. Este boi é tratado com massagem, com câmeras 24 horas, e ele tem uma vida que talvez monarcas nos dias de Jesus não tinham, porque ele vale muito dinheiro. Então, irmãos, as pessoas investem nesses tesouros porque não conhecem o tesouro que está no céu. Mas no mundo antigo, as pessoas tinham muitos tipos de tesouros, que podia até ser roupa, peças de roupas. Essas roupas eram um bem de família que era passada de geração a geração. E era uma maneira de essas pessoas chegarem numa festa e mostrarem os seus status. A nossa roupa fala muito sobre nós. Fala muito sobre nós. Fala sobre a nossa moralidade, inclusive. A nossa roupa diz muito sobre nós, quem somos. Mas no mundo antigo,
essas peças nobres, caríssimas, era status. E essas pessoas diziam: tem um tesouro aqui nessa peça de roupa, e este bem vai ser passado de geração a geração. Mas Jesus fala que, cuidado, talvez você não consiga passar isso para a família. Existe um inimigo silencioso, existe um inimigo invisível que ataca, chama traça. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Traça, aqui pode ser, irmão, qualquer inseto que danifica aquela roupa. Talvez é aquele animalzinho, quando você abre o seu armário e você vê aquela roupa toda furada e você fica nada amistoso com essas traças. E Jesus diz: você está guardando essa peça tão cara para passar de geração a geração, para mostrar status, poder aquisitivo? Cuidado, existe traça. Ela entra furtivamente no seu armário e corrói. E eu fiquei nada amistoso também com uma dessas na minha casa, na minha estante de livros. Um livro que era uma relíquia para mim, de repente eu vi que estava todo furado. Lembrei do que Jesus falou. Lembrei do que Jesus disse. Eu tinha, assim, para mim aquele livro era, eu não emprestava, não dava, não, mas a traça foi lá e inadvertidamente e fez alguns buraquinhos no livro que atrapalham a leitura. Aí alguém pode dizer: não, a traça comeu porque tecido é vulnerável, tecido é tecido, qualquer um perde tecido. Então vamos investir em algo mais durável, em algo mais substancial que não seja roupa. Vamos investir. Mas Jesus mostra que também não. Se escapa da traça, Jesus diz aí, tem um outro inimigo, a ferrugem. A ferrugem corrói. Esta ferrugem, ela é o processo de óxido de ferro chamada ferrugem, onde o oxigênio entra com a umidade e vai corroendo o seu metal. E eu coloquei propositadamente aqui na liturgia nossa hoje, Tiago. As vossas roupas estão comidas de traças. E as pessoas davam muito valor aos seus metais. Aí Jesus adverte: cuidado, existe a ferrugem. Mas e as pessoas dizem: então vamos enterrar nossos tesouros, vamos enterrá-los, vamos embalá-los bem, para que não haja umidade, para que não tenha contato com o oxigênio, vamos embalá-lo bem. Aí Jesus diz: opa, tem outro agente destruidor, ladrão. Os ladrões são especialistas em escavar, são especialistas em achar tesouro. Existem quadrilhas específicas para achar tesouro. Estão percebendo, irmãos, aonde Jesus está levando a nossa mente aqui? Para a gente não colocar o nosso coração aqui. Não tem jeito de escapar. Tem ladrões que escavam. E eu fico imaginando aqui, quando eu fico assim, irmãos, retrocedendo e vendo os discípulos olhando para Jesus e dizer: e agora? Terminou as instruções? O que ele vai fazer agora? O que ele vai falar? Então, o que vamos fazer então? Versículo 20. Acompanhe comigo. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam.
Oh, ajunte tesouros no céu. Ajunte tesouros lá, porque lá não tem como a traça e nem a ferrugem chegar até lá. A traça não vai conseguir chegar lá. Então, por que Jesus ensina que devemos depositar nosso tesouro no céu? Quais são, irmãos, as garantias que temos? Que tesouros são estes que Jesus está falando aqui? Eu quero que você volte uma página aí no capítulo 5, nós já passamos por aqui. Eu quero que você acompanhe no capítulo 5 um dos tesouros que Jesus está falando aqui nesse contexto geral. Você percebe no verso 3, temos o reino do céu. Irmãos, temos o reino dos céus. Quer mais tesouro do que isso? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes de espírito, que deles é o reino dos céus. E o versículo 4, temos consolação em tempo de dor e tristeza. Consolação. Temos, irmãos, esse apoio divino em nossa vida, nos momentos de tristeza e de dor. E não vem me dizer que você não passa por momentos de tristeza e de dor. Todos nós passamos. E aqui Jesus diz, nós temos a consolação. E no verso 5, herdaremos a terra. E no verso 6, seremos fartos. No verso 7, alcançaremos misericórdia. No verso 8, veremos a Deus. No verso 9, seremos chamados filhos de Deus. E no verso 10, novamente, o reino dos céus é nosso. E nos versos 11 e 12, teremos um grandioso galardão no céu. Acabou? Não. Capítulo 6, versículo 14, nos diz que toda a nossa dívida foi perdoada por Deus. Nosso Pai Celestial perdoou toda a nossa dívida. Agora, em Cristo Jesus, não devemos mais nada à lei. Agora, Deus não pode mais nos condenar. Deus agora não pode nos lançar no inferno, porque Jesus pagou a nossa dívida. E nós não devemos nada mais a Deus. Toda a nossa dívida caiu sobre os ombros de Jesus. Então agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que tesouro maravilhoso, irmão, nós temos. Mas acabou? Não, capítulo 7, versículo 7. Jesus diz que nossas orações serão respondidas. Em Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus diz que o nosso nome está rolado no céu. Em Mateus capítulo 10, versículo 30, Jesus diz que até os cabelos todos da cabeça estão contados. E Apocalipse fecha essa questão dizendo, no céu não vai entrar ladrão. Os ladrões ficarão de fora. Oh, maravilha, irmãos. Compensa trabalhar para o Senhor? Compensa envolver na obra do Senhor? Compensa entesourar lá em cima? Mas como nós vamos depositar nosso tesouro lá? Não tem jeito de irmos lá. E eu posso dizer a você que esses tesouros aqui não são obras. Não são nossas obras. Mas não são obras nossas. Mas segundo Paulo diz em Efésios, que as obras que nós fazemos-nas porque o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. E as obras aqui, irmãos, são a fé e obediência a Jesus. E ele vai tratar deste assunto de fé e obediência, porque ele, em Mateus capítulo 7, versículo 24, até o versículo 27, ele falou que há dois construtores. Tem um que constrói a sua casa na areia. E tem outro construtor que constrói a sua casa sobre a rocha. Queridos irmãos, não tem jeito. Todas as nossas ações, tudo que fizermos, é um tijolinho que nós estamos colocando na nossa casa. Cada obra nossa é um tijolo que nós estamos colocando em nossa casa. Isso é fato, ninguém escapa disso. A questão é, a casa que você está construindo é na areia ou na rocha? Aonde você está construindo esta casa? Porque vai vir a traça, que aqui são os ventos, as chuvas, os rios transbordantes,
e vão derrubar, vai dar de ímpeto contra a construção. Mas a casa que foi construída na rocha não vai cair. A traça não vai corroer. A ferrugem também não. Nem os ladrões conseguem derrubar. Percebe, irmão, aonde Jesus está levando a mente dos discípulos? E a nossa também aqui, neste mundo secularista, neste mundo capitalista, que tudo é dinheiro, que tudo eu tenho que ganhar, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer isso, e vai nos gerando uma ansiedade dentro de nós, que faz mal para o coração. E Jesus aqui está mostrando que o fator que dá impulso, a mola propulsora da ansiedade é colocar o coração no tesouro da terra. Porque se tirar o coração do tesouro da terra, não vai sofrer deste mal. Não vai sofrer, porque Jesus disse que Ele cuida de nós. Irmãos, aqui Jesus está dizendo, não temos segurança aqui. Definitivamente não temos segurança. Ninguém está seguro aqui. Você vê na reportagem que um pai fez um seguro de vida e de repente ele é achado morto porque alguém o matou da própria família para pegar o seguro. Você cansa de ver isso aí na reportagem. Há outros, irmãos, perigos de destruição. Quantos milionários perderam suas casas por incêndio nas florestas, nos seus condomínios luxuosos? Quantos perderam por terremotos, por furacões? E o que dizer das pragas que atacam as lavouras e destroem as plantações? Chuva de granizo que destrói tudo? Raios que matam o gado? A lista das traças, irmãos, a lista das ferrugens dos ladrões são enormes, são grandes. Não devemos nos esquecer que bancos podem decretar falência e você entra na justiça e pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos e você nem vai ver esse dinheiro. Se algum dia você conseguir, seus parentes conseguir ver. Uma pessoa pode perder bilhões na bolsa de valores num só minuto. Se o governo cortar 1 zero do nosso dinheiro, pronto, perdeu 90% do valor. Se você tinha R$1.000, cortou 1 zero, virou 100. Nossos patrimônios, irmãos, são solapados pelos impostos pesados. Estima-se que um inventário no Brasil pode chegar a 40% do valor do imóvel. Aquele pai que trabalhou duro, de noite, de dia, passou fome nas estradas, no trabalho, constrói uma casa com muita dificuldade, porque ele quer dar, irmãos, um aconchego para sua esposa. E qual marido não quer isso? Qual é a nossa satisfação? Você que já fez isso. Qual é a nossa satisfação? Não é ver a nossa esposa feliz na casa dela? E isso traz, irmão, qual tesouro é maior do que isso? De você ver a sua esposa cuidando da casa, mas de repente, amados, você morre e os filhos perdem quase 40% do valor por inventário. Aqui Jesus está dizendo, não coloque seu coração nessas coisas aqui. Coloque o seu coração lá no céu. Ah, você fez um bom plano de previdência social, que bom. Mas não confie nisso, porque o governo pode mudar isso a qualquer hora. E você não receber aquilo que você de fato contribuiu. O governo pode mudar isso a qualquer hora. Eu vi um ministro do TCU dizendo, mês atrás, que se continuar desse jeito, daqui a 5 anos, a Previdência Social entra em colapso. Está percebendo, irmão, que tem traça, tem ferrugem. Em qualquer tempo houve traça, ferrugem e todo tipo de ladrões. Tem também a doença, que é a outra traça, outra ferrugem e outro tipo de ladrão, que mina, irmãos, a nossa saúde.
Às vezes a pessoa é rica, mas gasta fortunas, porque veio a traça da saúde, a traça da doença, e solapou os seus bens. Então, irmãos, para fechar aqui, nós temos uma proposição lógica de Jesus no verso 21. Acompanhe comigo no verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui é lógico, irmãos, o coração não pode estar no céu e na terra ao mesmo tempo. Como Jesus vai falar com os discípulos, que também não podemos servir a dois senhores. Também não tem duas casas boas que aguentam vento. Tem uma casa que vai cair, não é? Como também tem só duas portas. Existe uma porta estreita e uma porta larga. Existe dois corações, dois tesouros. Mas um coração não pode estar posto em dois tesouros. Ou ele está no tesouro da terra, ou ele está no tesouro do céu. Não tem jeito, meus irmãos. Não tem jeito. Nós precisamos ajuntar tesouros no céu. E os tesouros, irmãos, nos motiva a trabalhar para o Senhor. Se o nosso coração estiver nos tesouros da terra, vamos fazer de tudo para ter mais tesouros e protegê-los. É perigoso até brigarmos com as pessoas para proteger o nosso tesouro. Vamos trabalhar motivados por eles. Jesus toca em nosso coração nesta noite, queridos irmãos. O nosso empenho com as coisas daqui e o nosso desleixo com as coisas de Deus. Vamos fazer a obra do Senhor para lá e para... Não. Irmãos, precisamos olhar para o céu. Precisamos, irmãos, pedir ao Senhor misericórdia. Senhor, tira o meu coração do tesouro da terra. Não deixe eu minar, Senhor, o meu coração com os tesouros da terra. Mas, irmãos, se o nosso coração estiver no céu, se o nosso tesouro estiver no céu, nós vamos trabalhar motivados na obra do Senhor. Tesouros no céu, Jesus aqui foi bem claro, irmãos. Salvação. Tesouro na terra, perdição. Não tem jeito. Ou a pessoa é salva com tesouro no céu, ou ela é uma perdida com tesouro na terra. Tem pessoas que vão chegar perto de Jesus achando que são salvos. Senhor, Senhor. Senhor, coisa nenhuma. Senhor seu foi o teu tesouro. E você sabe, em Mateus 25, Jesus fechando o sermão escatológico, em Mateus 25, ele diz, quem vai receber aquela frase, bem-vindo ao reino do Pai Celeste? Ele falou lá, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e foste visitar-me, estava preso, também foste me visitar. Isso aqui, irmãos, é obra lá no céu. É para depositar lá no céu. As pessoas não são salvas porque elas fizeram isso. Elas fizeram isso porque eram salvas. Elas fizeram isso porque eles estavam motivados pelo tesouro no céu. E como, irmãos, uma aplicação aqui para nós, vamos pensar aqui nesta noite. Os pais devem se preocupar com o futuro dos filhos. Sim. E, biblicamente, o tesouro que os pais têm o dever de deixar para os filhos é ensiná-los no caminho do Senhor. Este é o maior tesouro. Vejo pais quase morrendo para deixar o tesouro para os filhos. Não estou dizendo que esteja errado, mas é negligente em relação a trazer os filhos para a igreja, para a escola bíblica dominical, para ensiná-los na verdade. Você está trocando os tesouros para os seus filhos.
o melhor tesouro, o maior legado que você deixa para o seu filho é a palavra de Deus. Agora, irmãos, precisamos entender que Jesus não está condenando fazermos planejamento da nossa vida aqui, não. Ele está falando disso, não. Devemos planejar. Devemos planejar fazer uma boa aposentadoria. Se você é novo, você deve fazer isso. Planejar. Mas não pense que você está seguro. Mas você deve planejar. Planejamento você tem que fazer. Você lê Provérbios, vai ter com a formiga, o preguiçoso, o que as formigas fazem? Vai vir chuva por aí. O que elas fazem? Elas planejam, elas estocam alimento. Ou, se você quiser, estou falando o exemplo da formiga, mas se você quiser de pessoa, olha José no Egito. Ele aconselhou Faraó. Faraó, tem 7 anos de fartura, Faraó. O que nós vamos fazer? Vamos colher o máximo que pudermos e colocarmos em celeiro para os 7 anos de fome que virão. Isso é sensato, irmãos. Jesus não está condenando você fazer planejamento da sua vida. Jesus não está condenando você trabalhar muito, e tem que trabalhar mesmo, tem que trabalhar muito. Jesus não está condenando você investir em patrimônio, não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo para você não colocar o seu coração nessas coisas. Não acreditar que isso é futuro garantido, porque não é. Isso não é. Até Eclesiastes diz, como que você sabe que o seu filho vai cuidar bem do patrimônio que você construiu? Eclesiastes fala isso, nós passamos por aqui, não é verdade? As Escrituras, irmãos, nos ensinam a sermos previdentes. Mas os cristãos, os filhos de Deus, eles são previdentes dentro da providência. Previdência fora da providência divina não é previdência certa. Precisamos confiar na providência de Deus. Jesus também não está condenando as riquezas aqui. Em todo o tempo da história de Israel, nós vimos pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas. Na igreja, também, na igreja do primeiro século, na época de Jesus, tinha José de Arimateia, que era rico. Se você for estudar um pouco a história da igreja, você vai ver que tinha muitas pessoas ricas. Contudo, irmãos, as Escrituras Sagradas condenam colocar nossas esperanças nas riquezas. Não coloque sua esperança nelas. Esses tesouros aqui não são garantia de que nós teremos um futuro melhor. Devemos colocar nossas esperanças no Senhor. O dinheiro pode ser uma bênção, mas também pode não ser. Diz Paulo em 1 Timóteo 6, versículo 10, o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mas o dinheiro ou qualquer outro tesouro pode ser uma bênção. Provérbios capítulo 14, versículo 21 nos diz que o dinheiro é também para compadecermos do pobre. Às vezes Deus nos dá uma quantidade maior de bens para nós compadecermos do pobre. Se ficarmos só para nós, tesourando só para nós, e esquecermos das pessoas que precisam, você não está entesourando no céu. Você está tesourando para você mesmo. E diz Provérbios lá, que nisso está a felicidade do homem. Às vezes, irmãos, o bem-estar de quem dá, o bem-estar de quem alimenta um faminto é maior para nós do que a própria pessoa que está se alimentando. Eu acredito que a maioria aqui já tem experiência sobre isso, de você dar alimento para uma pessoa faminta, e você ver aquela pessoa se alimentando com tanto gosto, talvez aquele alimento que você não tem muito apetite, mas para ele sim. Irmãos, o Senhor nos dá bens, e eu discordo de muitos teólogos e pregadores dizendo que Deus nos dá bens, não é para nós usufruirmos, não, é para nós usufruirmos sim. É para nós desfrutarmos sim, mas não é só nós, precisamos também olhar o necessitado. Agora eu quero ler para vocês aqui uma passagem em Lucas capítulo 8, versículo 3,
onde está escrito: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Essas mulheres endinheiradas, irmãos, Joana, Susana e muitas outras mulheres, mulheres de pessoa do alto escalão do governo de Roma, crente em Jesus, eram elas que davam assistência ao ministério de Jesus, eram elas que sustentavam a obra missionária de Jesus. A bolsa que Judas carregava, com certeza tinha dinheiro dessas mulheres, porque Lucas diz que elas faziam isso. Elas investiam no ministério de Jesus. Que abençoadas foram essas mulheres, irmãos. Leia um pouco sobre Joana na história para você ver. Leia um pouco sobre Susana. Quem foram essas mulheres? Mulheres que se vestiam bem, que tinham vestes, irmão, do palácio, mas estavam sempre com Jesus, ajudando Jesus, comprando as coisas para Jesus e os apóstolos. E você? Como tem gastado seu dinheiro? Como que você tem feito isso na obra do Senhor? Sonegar isso hoje na igreja, irmãos, é fechar as mãos para o ministério de Jesus. É fechar. É dizer não. A Igreja Presbiteriana do Brasil, já mostrei aqui para vocês, que ela investe 54% do valor para a obra missionária. 18%, se estou me enganado, para seminários. Irmãos, a igreja investe em missões. E quando nós contribuímos, nós estamos investindo no ministério de Jesus, como Joana e Susana fizeram. Nós estamos fazendo isso. E um dos maiores exemplos, irmãos, de pessoas que uma pessoa colocou o coração no dinheiro foi Judas. E ele morreu de uma forma trágica, porque colocou o coração no dinheiro. E quando, irmãos, trabalhamos na obra de Deus com gratidão, quando trabalhamos na obra de Deus com amor, com obediência, com fé, estamos depositando tesouros no céu. Quando contribuímos com amor, com generosidade, com proporcionalidade, com alegria, com regularidade, com liberalidade na obra do Senhor, estamos depositando tesouros no céu. Não por causa dessas coisas em si mesmos, mas porque estamos obedecendo a Deus que nos ordenou fazer isso. E eu quero que você saia daqui nessa noite fazendo uma reflexão. Você é um crente generoso? Você de fato ama a Deus acima de tudo? Aonde está o seu coração? No tesouro da terra ou no tesouro do céu? Em que lugar você está entesourando? No céu ou na terra? Vamos orar.